Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Couto, bem-vindos ao meu canal Divertidamente Entretenimento, para falar de Saret. E hoje nesse vídeo vou falar sobre o episódio 194 e o fragma 195. E como eu disse no meu vídeo anterior, esse episódio é um episódio muito recheado, cheio de cenas lindas e cheia de diálogos. Eu vou trazer para vocês aqui os diálogos. Mas além dos diálogos, o que aconteceu no episódio, eu também faço as minhas observações. E eu acho que é interessante, né? Se você quiser acompanhar, fica comigo até o final que tem bastante coisa interessante que eu anotei aqui para trazer para vocês. Então, lembrando, o episódio anterior termina com Hira recebendo uma pilha de livros para ela ler sobre casamento circassiano que foram enviados pela Afif. E então, já o episódio 194 começa com Hira lendo, estudando, já querendo aprender as coisas relacionadas ao casamento circassiano. Vários livros de todos os tipos e ela tá bem ali, dedicada para aprender. E aí ela percebe que seria interessante pegar um caderno para fazer as anotações. E ela busca o caderno e começa a anotar as coisas importantes para ela. E ela fica um pouco nervosa, mas ela diz para ela mesma que ela precisa se acalmar e se concentrar, porque ela consegue, né? Ela consegue fazer aquilo que é a proposta do casamento circassiano. Ela percebe também que são muitas tradições diferentes, né? Que ela vai ter que aprender, realmente tem muitos detalhes. E a primeira das coisas que ela menciona ali é que ela precisa chamar o noivo de um nome ou sobrenome, talvez no dia da cerimônia. E aí ela fica pensando nomes possíveis ali naquele momento, mas ela ainda não consegue encontrar um nome, então ela anota que ela precisa escolher um nome ainda. Ela faz várias tentativas ali, mas ela não acha um que ela pense ser adequado para o Orhun. E depois ela começa a ter sono e ela pensa que ela não pode dormir, porque a Fifi pode querer perguntar alguma coisa para ela no outro dia, e ela fala que é melhor buscar um café. E então ela sai do quarto, desce as escadas com o livro na mão, lendo sem parar, e vai até a cozinha para preparar o café. E ela não larga aquele livro de jeito nenhum. Então o Orhun sai do quarto da Nusha e ele vê que a porta do quarto da Hira está aberta e ele vai olhar. Ele entra, vê os vários livros, vê o caderninho, pega o caderninho que a Hira anotou. Então ele pensa e fala: então você está tentando ser uma noiva circassiana. Se você está tomando anotações, então está levando a sério. E é verdade, gente, ela está levando muito a sério. Depois ele pega um livro e fala, sendo um kashen, que é alguma coisa do tipo ser um amigo, mas eu vou usar a palavra kashen aqui, que é mencionada diversas vezes. Então, ele fala que esse é um dos importantes costumes pré-matrimoniais dos circassianos. Ele balança a cabeça, concordando, né? E diz, é preciso cumprir os costumes com precisão. Então ele sai do quarto e já mostra numa próxima cena a Hira na cozinha preparando o café, dizendo para si mesma, não durma, não durma. E ele chega ali na cozinha e fica observando a Hira, até que ela percebe a presença dele. E ela fala, você está aqui? Você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça um café? E ele fala que ele só veio ali para tomar um pouco de água. Então ele olha para o livro e pergunta, minha mãe queria que você lesse? Sim, mas eu também queria fazer isso. Eu preciso aprender seus costumes e está na hora. Seu tempo é limitado. Você vai poder aprender tudo? Acho que vou aprender. Não tenho tão pouco tempo. Vou ler e terminar. Tenho certeza que posso fazer isso. Você não confia em mim? Claro que eu confio.
mas também existe a prática disso. Apenas ler não é suficiente. Então ela fala: anotei algumas coisas que precisava fazer. Enquanto isso, eu também implementarei o que eu escrevi. Então ela vai treinar as partes que ela anotar. E ele pergunta para ela: você disse que terá sucesso? Ela: uhum. E ele fala assim: por exemplo, você pode fazer casting? Ela: ser um casting? Ser um casting? Não, também não li nada parecido. Aí ele fala: alguns costumes podem ficar faltando. E ela fala: não, eles não vão faltar. O que é casting? O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso? É um pastel? Eu acho que é. É um doce? E aí ele responde: acho que é. Aqui, gente, ele está se referindo a ela, quando ele acha que é um doce, né? Uma pessoa doce, né? Mas na verdade não era sobre um doce. Aí ela pergunta para ele: você acha que é doce? Ele: é salgado para outra pessoa? O que é? Aí nisso ele fica quieto e ela se dá conta de que não é por aí o significado de casting. Não é comida, não é? Eu deveria saber. Eu vou estudar mais um pouco, então conversamos novamente. Então parece que ela vai pegar água para ele e ele pega o livro das mãos dela e ela fala: mas eu estava lendo, eu vou perder a página. Aí ele fala: eu vou te ensinar o que é ser um casting. Então ela fala: ok, me ensine. Então ele chega bem perto dela, bem perto, ela fica sem jeito, aí fala assim: mas primeiro ela toma até um suspiro, assim, respira fundo, porque ela não sabe o que vem. Ele fala: quero café primeiro. Só que ela tá tão perdida nos pensamentos que ela fala: café. Café? Ah, vou preparar. Então ele senta e ela vai preparar o café, mas ela tá bem nervosa e ele respira profundamente, vendo que ela tá assim nervosa, né? Porque ela fica alterada quando ele chega muito perto dela. E ele percebe, gente, que é algo assim como se ela tivesse ainda que superar, né, essa proximidade, né, entre eles. E se fosse outra mulher, o Orhun, né, do que as mulheres que o Orhun já conheceu, isso não aconteceria. Mas com a Hira é diferente, porque é um desafio para ele, né? Ela não se deixa aproximar tão facilmente. Isso acaba por instigar, por estimular o Orhun em querer vencer essa dificuldade dela. E aqui, gente, ele sempre percebeu isso, desde o começo, né, lá da primeira temporada. E por mais que ele trabalhe nisso, né, nessa aproximação, é algo ainda para ser conquistado. E ele está fazendo aproximações, aos poucos ela vai permitindo, vai se acostumando com elas, mas ele sempre percebe um certo desconcerto da parte dela, né? Ele para, né? Ele respeita também o tempo da Hira. E aí mostra uma nova cena onde ela termina de preparar o café. Ela coloca o café diante dele e ele sempre, né, que ela faz esse gesto, ele demonstra assim uma satisfação bem grande, que ele valoriza muito esse gesto da Hira, né? Ele gosta muito de receber o café da parte dela. Então ela se assenta na expectativa de aprender o que é casting e ela pergunta para ele se ele não vai dizer mais nada. E ele diz: o café está saboroso como sempre. E ela fala: não, isso não. O que você ia me ensinar? Aí ele: isso. Então ele olha para o café e mostra: isso é casting. O que você quer dizer? O que estamos fazendo agora? Sentamos frente a frente e tomamos café. Estamos nos conhecendo.
Aí ela entende o que é casting. Ah, é simples. Ele fala, eu não disse que era difícil. É uma forma dos noivos se conhecerem. Nós nos conhecemos, mas considerando os seus outros costumes, esse é simples. Que outros costumes? Quais? Por exemplo, preciso aprender a andar a cavalo. É o mais difícil para mim. E ele fala, andar a cavalo é muito importante para nós circassianos. Aí ele começa a fazer toda uma cerimônia ali naquela conversa. Na verdade, eles nem se casam com alguém que andavam a cavalo até 50 anos atrás. Tipo, até 50 anos atrás, se a pessoa não andasse a cavalo, eles nem escolhiam aquela pessoa para casar. E ela fala, realmente? Ele sim, né? Ele tipo concordou. E aí ele fala, ela fala, né? Mas as regras não são tão rígidas agora, não é? Aí eles falam assim, eles até se casam, aqueles que não sabem andar a cavalo, mas isso ainda é desaprovado. Então ela fica pensativa e fala, eu nunca tentei isso antes, tudo bem se eu não fizer isso? E ele fala, você está com medo disso ou é impressão minha? Não, não estou com medo, eu te disse, não é bem visto. Como eu disse, não é bem-vindo. Mesmo que não seja tão rigoroso como antes, andar a cavalo ainda é obrigatório para nós. Todos os olhos estarão voltados para você, minha mãe, todos os nossos parentes, os convidados. Imagine não poder andar a cavalo enquanto todos estão olhando para você. Então a Hira meio que fica bem preocupada, que ela fala, muito assustador. Não me interprete mal, eu não tenho medo de ser envergonhada, mas eu não quero envergonhar a senhora Afif. É óbvio que ela se importa. É um dos momentos mais importantes e não devo cometer erros. Talvez até o mais importante. E ele concorda com a cabeça. E aí ele olha as horas e fala, é o suficiente por essa noite, está tarde, vamos dormir. E ela fala que vai pegar o café e depois iria embora. Então ele vai saindo, dá boa noite e ela pensa, e se eu falhar? Pensa não, ela fala alto. E se eu falhar? O que há com passeios a cavalo? Um animal enorme, como posso montá-lo? Então ele escuta aquilo ali e depois ele vai embora. E essa cena termina. Então, mostra no outro dia, uma nova cena, a Hira estudando todos aqueles livros, terminando percebendo que falta ainda muito para ser lido, e ele sai do closet nessa hora e ele está se arrumando para ir trabalhar. E ele pergunta para ela, né, acho que você tem muitos estudos hoje. Ela, sim, eu repito alguns deles. Estou indo para a empresa e ela pede um segundo. E ela vai buscar algo na gaveta do criado. E aí ela leva até ele e é um lenço bordado com as letras O, D, de Ohundemi Hanli e um coraçãozinho. E ele fala para ela, posso ver que você fez isso. O bordado é muito elegante, assim como você. Quando você fez? E ela fala que foi na noite passada, depois que ela voltou para o quarto. E ela fala, isso é um egut. Então, isso é um egut? Aí ela fala, é um presente material em troca de uma promessa. Significa fazer uma promessa, como resultado de ser um casting. E aí ele fala para ela, então você está dizendo sim para nos casarmos no final de ser um casting? Esse lenço é o contrato? Você está indo mais rápido do que eu pensava. E você começou do melhor lugar, da melhor maneira. E aí ela fica sem graça e fala para ele, você tem que me envergonhar? E então ele fala para ela enquanto ela coloca o lenço no bolso do paletó dele e fala, você é linda de todos os sentidos. Você é boa em todos os modos. E aí ela só escuta aquilo ali, né, gente?
Fala sério que esse Ohum não existe, né? Com cada declaração maravilhosa. Então ele fala, vou indo, e ela fala, tenha um bom dia. Você não vai voltar tarde, não vai? E ele fala, estarei aqui assim que terminar, enquanto você espera por mim. E então ela volta para os estudos e essa cena termina. Enquanto ela está ali estudando, Chef Cat chega e anuncia para ela que em meia hora ela irá para a fazenda fazer aulas de equitação. Aí ela, desculpa, andar a cavalo? Agora? Aí ele fala, a senhora Fifi deu instruções, mas esteja pronta, por favor. O que eu vou fazer? Deus me ajude. E o mais curioso é que quando ela fala isso, geralmente quem Deus envia para ajudar a Hira é o Ohum, não é verdade? Então a Hira fica bem nervosa, bem preocupada, porque ela pensa, né, que é uma ordem da Fifi, que ela não pode dizer para a Fifi que ela não pode fazer isso. E depois fica preocupada com que roupas que ela poderia vestir, e essa cena termina. Depois mostra a Hira já numa outra cena, onde ela já está preparada e esperando para poder ir para a fazenda, tá ali na varanda, né, da mansão, aguardando. E chega o Musa e ela pergunta e ele pergunta para ela o que ela tá fazendo ali, e ela fala que tá esperando o carro ficar pronto porque ela tá indo para a fazenda fazer aula de equitação. E ele pergunta: cavalgar? De onde veio isso de andar a cavalo? E ela fala, é uma tradição dos casamentos circassianos. A noiva tem que andar a cavalo. Uau, é tão legal. Ai, mas eu estou tão aterrorizada, eu não sei se eu vou conseguir controlar o cavalo. O que eu posso fazer se ele me jogar para fora ou fugir? O que eu faço se ele fugir? E aí o Musa comenta, será engraçado se isso acontecer, irmã. Eu prometo que você vai rir. O que mais você pode fazer? Gente, a cara que essa mulher fez de brava com o Musa. E ele fala, não, estava brincando também. Você pode fazer qualquer coisa, irmã. Alegre-se, pois meu cunhado não está na África. Caso contrário, você teria que montar em um elefante. Pelo menos o cavalo é menor que o elefante. Eu penso assim, se fosse na África, poderia ser pisoteada por um elefante. Ela fala, o que você está dizendo, moça? Foi só uma piada, irmã. Não fique tão assustada. Meu cunhado irá te ajudar. Acalme-se, tá bem? Ruídos externos, gente. Então, ela fala, ele foi para a empresa. Eu estou feliz que ele foi. Eu não quero que ele veja a minha incompetência. E aí chega o Chef Cat falando que o carro tá pronto, o motorista tá esperando por ela e o Musa deseja uma boa cavalgada para ela. Então, depois que ela sai, o Chef Cat fala pro Musa, o que você está olhando parado aí? Eu tenho um trabalho para você. Siga. Chef Cat é uma figura. Então já mostra uma nova cena na fazenda, em que um homem recebe a Hira e instrui, né, que pergunta se ela já teve aulas antes e se ela tem alguma experiência anterior, e ela responde que não, que está um pouco nervosa. E ela pergunta se é ele que vai dar aulas, vai ensinar, e ele responde que ele não, que ele é o cavalariço, que é o indivíduo que cuida de animais, de cavalarias, né, onde tem uma grande quantidade de cavalos. Então ele fala assim para ela: eles arranjaram um professor muito bom para você. É apenas como, eu direi, um pouco mal-humorado, mas mantenha isso entre nós, ok? Ela fala, claro, eu não vou contar para ele. E aí ele fala, tente não irritar o professor. Seu professor está lá. E aí ela vai andando e se apresenta, olá, eu sou Hira, a nova aluna. Vou andar a cavalo pela primeira vez, eu nunca andei antes. E nisso, o cavalo tá tampando o professor. Quando o cavalo se afasta assim um pouco, ela vê que é o Ohum que tá ali, prontinho, esperando por ela. E ela fala, mas é você?
Achei que você tivesse ido trabalhar. Como você está aqui?" E então ele se lembra do momento que ele recebeu uma ligação na hora que ele estava indo para a empresa e o cavalariço que liga para ele falando que o Chevy Cat tinha ligado, falando que a Hira iria ter aulas de equitação e ele queria saber do Ohun se ele deveria dar o cavalo, que é do Ohun, ou se deveria escolher outro. E nisso, né, só mostra essa memória do Ohun. E então ele fala para Hira: "Eu não poderia te deixar sozinha em um dia tão importante. Eu não perderia essa aventura por nada." E ela pergunta: "O que você quer dizer com aventura?" E ele fala: "Afinal, é a sua primeira vez. Eu não queria perder o que está prestes a acontecer." "E onde você encontraria um professor melhor que eu?" Aí ela já entra na brincadeira: "Você diz que é um bom professor? Vamos comprovar isso." E nisso ele fala para ela: "Eu acho que você subestima a reputação dos circassianos nos cavalos." "Que reputação é essa?" "Sequestramos mulheres para casar. Mas não só as mulheres, os cavalos que desejamos também." Eita! O Rum tá pondo as garrinhas de fora, gente. Se você sequestrar corretamente, o cavalo será seu. Você ganhará respeito de todos. E ela pergunta: "Então não há punição?" "Não, a menos que eu seja pego." "E você vai me sequestrar também?" "Eu não preciso sequestrar você. Nós nos tornamos Kashin", que é aquela história de ser amigos. "Sim, é verdade, nós somos Kashin. Conversamos e nos conhecemos." "Mas se você quiser", falou o Ohun, "ainda podemos ter um pouco de aventura, por que não? Vou jogar você nas costas do meu cavalo e galopamos para longe." "Não, Aida, não, você não precisa me sequestrar, eu vou de boa vontade." Ele pergunta: "O que aconteceu? Você está com medo?" "Não, eu não estou com medo. Se não quiser, não suba. Embora você tenha lido tantos livros, agora você sabe o quanto essa tradição é importante para nós. É claro que o lado circassiano da família acharia isso estranho, sem falar na minha mãe. Mas isso depende de você." Aí a Hira fala: "Eu vou cavalgar. Não tem como desistir depois. Parece que você realmente quer que eu desista." E ele fala: ela fala: é o meu professor querido que está com medo. Ele está preocupado que não pode me ensinar?" "Não se preocupe, professor, sou uma aluna muito boa." E aí ele fala para ela: "Seu professor é um pouco mal-humorado." E ela fala de volta: "Não importa quão mal-humorado meu professor seja, serei uma boa aluna e montarei este cavalo." Por aqui, então. Ela concorda e eles vão. E aí termina essa cena. Tão lindo, né, gente? Essas conversas tão delicadas e tão cheias de detalhes. Não podia deixar passar nenhuma delas aqui para você. Então, eles chegam dentro, né, onde estão os cavalos, lá no estábulo. E ele fala: "Se você estiver pronta", ela fala: "Estou pronta." Então ele fala: "Vamos começar." Então ela caminha mais um pouco para frente e ele vê que ela tá tensa. E ele fala para ela: "Não é tarde demais para desistir." E ela fala: "Não, não estou nervosa nem nada, mas você ainda acha que eu não posso." "Não é que eu acho que você não possa. É a sua primeira vez que você vai andar a cavalo. Não quero nada desagradável." E ela fala: "Seria desagradável se eu chegasse até aqui e desistisse. A parte mais difícil foi tomar essa decisão. E eu decidi." E ele fala para ela: "Mas não se preocupe, se você não conseguir, ainda assim você será uma linda noiva, mesmo que não saiba andar a cavalo. Você pode aprender depois de casarmos. Não há necessidade de pressa. Aprenda no seu próprio ritmo." E aí ela fica, né, mais bravinha e fala: "Não, este casamento será um casamento circassiano completo."
e ainda mais circassiano do que qualquer casamento circassiano. E ninguém dirá uma palavra. Eu gostei, gente, da determinação de Hira, né? Ela está decidida a vencer o medo dela, seguir as tradições, aprender tudo que requer para ela fazer, dentro de todos os detalhes do casamento circassiano, fazer tudo funcionar. E ele fala para ela: você está determinada, está bem, mas eu não quero que a minha esposa sofra um hábito que está quase desaparecendo. E ela fala: não vou mudar de ideia. Vou andar cavalo, girafa ou elefante. Sua noiva está arriscando tudo agora. Você não se preocupe comigo, ficarei bem. E ela sai caminhando e ele diz para ele mesmo, né? Ela não escuta: você já é uma noiva circassiana. E aí ela toma um novo susto com os cavalos e ele pergunta: o que foi? Você desistiu? Vamos para casa, eu preparo o carro se você quiser. E ela fala: não há necessidade. Talvez eu vá para casa a cavalo, nunca se sabe. E ele fez uma cara de satisfação, né, daquela conversa. E ela perguntou para si mesma, né? O que eu faço? O que eu tô tentando provar? E então ele vem se aproximando. E ali, numa nova cena, próximos do cavalo, ele começa falando: primeiro contato. O seu toque deve ser delicado. Deixe que ele conheça você primeiro. Deixe-o sentir amado. É muito importante ganhar sua confiança, caso contrário, ele não aceitará você de volta. Ela pergunta: por que ele não me aceitaria? Cavalo que te leva nas costas também me levará. E ele fala: então, já que você está tão segura de si mesma, então experimente. Então ela se assusta de novo com o cavalo e aí ela até tenta passar a mão no cavalo, mas ela ainda não passa. E ele diz: ele sente o amor e as outras emoções. Então abra o seu coração com o seu toque. Abre o coração do cavalo com o toque dela. Deixe-o sentir amado. Então ele fala para o cavalo: calma, Caraiel. Sabe quem é? Ela é minha companheira, minha parceira, minha noiva. Então, quando ele diz isso, ela olha para ele, né? E eles ficam se olhando por uns instantes. E aqui eu queria comentar, gente, que cada palavra que o Orhun pronuncia tem um peso muito importante. Então, quando ele não diz nada levianamente, ele não diz nada à toa. Tudo que ele diz, realmente, ele diz porque tem todo um significado. Ele não fala nem levianamente, nem para agradar as pessoas. Ele fala porque ele é verdadeiro e autêntico. E eu acho lindo isso no Orhun, porque não sei se vocês percebem, mas isso é uma característica que quando uma pessoa tem, torna essa pessoa muito confiável. E o Orhun é uma pessoa, assim, bastante confiável, né? Então, as pessoas verdadeiras e autênticas, é maravilhoso de ver as pessoas com uma postura assim. E isso, pra mim, gente, é uma aula. Essa série é uma aula. Tem muitas coisas interessantes para aprender, né? Com os personagens, com a história. Ela nos ensina muito. Então, basta a gente olhar com esse olhar, né? Para aprender algo tão valioso, alguns detalhes, algumas conversas que trazem uma riqueza muito grande pra gente. Aí tem pessoas que não valorizam muito esse lado do Orhun, né? Acham que ele poderia ter mais iniciativa, mas ele é uma pessoa que sabe lidar com a Hira, sabe do que ela precisa e sabe, né, o quanto a Hira é uma pessoa que precisa ser valorizada e se sentir valorizada. Ela passou uma vida inteira sem escutar sobre seus valores. Então, ele reforça a cada frase e cada coisa que sai da boca de Orhun é valiosa, é ou não é? Então, seguindo aquela cena ali com o cavalo,
ele fala para o cavalo: como você me conhece, você também a conhecerá. Ela é muito querida para mim. Ela é minha preciosa. Não esqueça. E aí ele fala para Hira: Carael ama você. Nunca acreditei no contrário. Então, nesse momento, aí sim, Hira estende a mão e começa a acariciar o cavalo. Ela realmente se tomou de coragem ali, depois de toda aquela conversa do Orhun, do professor Orhun, e ela conseguiu vencer o medo dela e passar a mão no cavalo. E aí ela se alegra porque ela venceu esse medo. E assim nós vamos terminar esse episódio com a carinha feliz da Hira. E agora, entrando já sobre o Fragma. O Fragma 195, nós vemos o cavalo que foi escolhido para a Hira aprender. E o Orhun já está montado no cavalo quando ele estende a mão para ela. E ela sobe no cavalo e eles começam a andar juntos. E numa nova cena, mostra ele colocando o anel de noivado no dedo esquerdo de Hira. Por que dedo esquerdo, gente? Porque agora ela é noiva. Porque lá no episódio 158 e 159, quando ele coloca o anel no dedo de Hira, ele coloca no dedo da mão direita. Porque eles já eram casados, não poderiam ser noivos. Era uma situação um pouco diferente. Mas ele estava pedindo ela em casamento de novo, mas na condição de casados. Agora, a condição é de solteiros e ela se tornando noiva. Então, ele coloca esse anel na mão esquerda dela. E aí, ela fala para ele, seremos felizes para o resto da vida, certo? E ele responde para ela, mas primeiro, a princesa precisa aprender a andar a cavalo. Então, numa outra cena, mostra ele já descendo do cavalo, e ele dizendo para ela que já foi um bom começo. Depois mostra o Orhun tá conversando com o cavalariço, um pouco afastado, e quando ele volta, ele vê Hira em cima do cavalo, andando sozinha. Então ele já demonstra assim uma surpresa, mas com certeza ele fica satisfeito com isso. E numa nova cena, o Orhun dizendo para Hira que ele tá com inveja. E ela fala, não acho que alguém possa ficar entre você e Carael. E ele fala, não estou falando do Carael. Ele está com ciúme, gente, que a Hira tá alisando o Carael ali. E ele queria que ela estivesse fazendo isso com ele, não com o Carael. Então, termina o nosso Fragma com essa cena. E a gente pode saber que também o próximo episódio 195, será maravilhoso, cheio de cenas incríveis, lindas e românticas. Então, no meu próximo vídeo, comento esse episódio. Então, quero agradecer você que conseguiu ficar até aqui escutando tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo. Muito obrigada. Se gostou, deixa seu like, comenta o que você achou desse episódio. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas que estão seguindo a série. Muito obrigada, pessoal, e um abraço.